Você se encontrou naquela clássica situação. Você está fazendo uma prova, você estudou, se esforçou, fez tudo direitinho, tudo perfeito. Mas no momento mais importante, você dá aquele branco. Você não lembra de nada. É exatamente isso que acontece quando você estuda, mas não aprende. E nesse vídeo eu vou lhe explicar 4 métodos que vão fazer que você realmente aprenda o que estuda. Primeiramente, a gente tem que diferenciar o que é decorar e o que é aprender. Decorar é quando você simplesmente só absorve o conhecimento. Você sabe, mas ao mesmo tempo você não entende porque e só consegue usar em situações muito específicas a quais você decorou. Enquanto aprender é quando você estuda de forma aprofundada. Você entende o porquê e consegue usar em praticamente qualquer situação que cobre aquele assunto. Por exemplo, todo mundo sabe que a área de um retângulo se calcula com base vezes altura. Mas quem decora simplesmente calcula, base vezes altura é a resposta, é a área. Mas quem aprende, consegue entender, compreende que a área é na verdade a quantidade de quadrados que cabe dentro do retângulo. Por exemplo, vamos supor que tem um retângulo de base 5, altura 3 em centímetros. Então 5 vezes 3 é igual a 15. 15 centímetros quadrados. Ou seja, significa que dentro desse retângulo vai ter 15 quadrados de 1 por 1 centímetros. E essa é a diferença de você decorar e aprender na prática. E aí que está o problema. Justamente quando você está estudando, mas em vez de estar aprendendo, você está só decorando. E aí, como consequência, você tem um conhecimento superficial, tu está só na decoreba, não está aprendendo quase nada. Você fica desmotivado porque você não está aprendendo, sem contar que você perde muito tempo decorando e nenhum tempo aprendendo. Então é por isso que daqui a pouco eu vou te mostrar 4 formas de você de fato aprender em vez de ficar só decorando. E agora, sem mais enrolação, o primeiro método, que na verdade está mais para um conceito, se trata de atenção e relevância. Atenção está relacionado ao nosso foco, pois nós seres humanos só podemos focar em uma única coisa por vez. E relevância tem a ver com o que é importante, o que não é, o que é relevante, o que não é relevante. E como é que funciona? Tudo aquilo que o cérebro considera importante, algo que pode ser útil no futuro, algum momento emocional, algo que é muito relevante para nós, a gente guarda na memória. Tudo que for inútil, que não tem nenhum sentido, importância para nós no momento, a gente esquece. E aí que está o ponto-chave. Quando a gente estuda, a gente quer que o conhecimento absorvido seja considerado como relevante pelo cérebro. E como é que a gente faz isso? A gente tem que mostrar que o que a gente está aprendendo é útil, que a gente vai usar isso. E como é que a gente faz? A gente tem que constantemente evocar essa informação, usar essa informação. Quanto mais a gente usar uma informação que a gente aprendeu estudando, mais fácil é o cérebro entender que aquilo é importante e que você lembre quando você realmente for precisar. O segundo método se trata da repetição espaçada, que é como se fosse uma espécie de revisão, mas só que ativa. Então como é que vai funcionar? Vamos supor que você está estudando biologia. Aí para fazer uma repetição espaçada, o que você tem que fazer? Você pega, por exemplo, de 1 a 5 ou até mais flashcards, que são basicamente cartões, onde de um lado você vai botar uma pergunta sobre o assunto e do outro lado você bota a resposta. Então vamos supor que você estudou hoje. Para você revisar, fazer uma repetição espaçada, no dia seguinte você usa esses flashcards e tenta responder as perguntas que você mesmo elaborou. Aí depois, daqui uma semana você repete, daqui a 14 dias, daqui a um mês, sempre progredindo o tempo para fixar de fato essa memória. E para executar essa repetição espaçada, pode ser tanto por um aplicativo quanto por anotar num papel mesmo. Sendo que por um app tem a vantagem de você ser notificado quando é o momento certo de revisar, sem contar também que é mais fácil de criar tanto as perguntas quanto as respostas. Porém, se você fizer fisicamente em algum papel, tem a vantagem de ser algo simples, fácil de levar, de transportar e também de não ter distrações, já que é algo físico e não digital. E agora o terceiro método é basicamente uma continuação do primeiro, que se trata da recuperação ativa, que é basicamente quando você força o seu cérebro a usar algum conhecimento que você aprendeu para mostrar que ele é importante. Mas agora eu vou te mostrar como é que você aplica isso. Basicamente, para você aplicar, você pode responder questões. Um jeito que é até mais interessante, você pode explicar para alguém ou para si mesmo. Aí, caso você for explicar para si mesmo, você fala em voz alta o assunto
de preferência na frente do espelho ou para a parede, para facilitar essa explicação. Ou caso você vá explicar para alguém, você se junta em um grupo de amigos, fala para algum familiar e explica normalmente o assunto, do jeito que você entendeu. Assim, internalizando esse conhecimento e reforçando que você aprendeu, já que você tem a capacidade de explicar para os outros. E de bônus, ao você explicar o assunto para alguém, você acaba descobrindo seus pontos fracos, sem contar que é bem melhor do que o estudo passivo, que consiste em só absorver informação. E por fim, o último método é o multimodal, que se trata de você entender que há várias formas de aprender o mesmo assunto, que no caso pode ser lendo, escrevendo, ouvindo, vendo ou praticando mesmo. E nesse caso, qual é a vantagem disso? É que oferecendo estímulos diversos de um mesmo assunto para o seu cérebro, isso facilita que ele entenda a relevância daquilo e que ele internalize esse conhecimento. Por exemplo, você pode ler um livro, ver o assunto visualmente, escutar uma videoaula, um podcast e praticar os exercícios. Ou seja, você está falando uns 4 estímulos diferentes do mesmo assunto, o que facilita e muito você aprender o que você precisa estudar. E para você aplicar esses 4 métodos juntos no seu estudo, na verdade é bem mais fácil do que parece. Você simplesmente começa estudando com uma sessão focada de 10 a 15, 20 a 25 minutos. Aí você começa pelo estudo passivo, você absorve o conhecimento para depois usar no estudo ativo. Aí, por seguinte, você faz uma repetição espaçada, que podemos considerar como a segunda etapa, onde você vai revisar por meio dos flashcards que você irá fazer, para você reforçar mais ainda esse conhecimento. E por fim, você pode fazer questões e ensinar para alguém, para você reforçar mais ainda esse conhecimento e ter certeza que aprendeu de uma vez por toda, qualquer que seja o assunto. Reforçando que você não deve estudar demais, não deve focar só no estudo passivo, onde você só absorve conhecimento e não usa. Também evite deixar de dormir para estudar, porque isso acaba com a sua memória. E também lembrando que você tem que preferir ter o material a seu acesso, sempre priorizar o estudo ativo, que é o que realmente faz você aprender, e também você sempre deve revisar. Porque se você não revisar, provavelmente você vai esquecer daqui a algum tempo. Então, seu estudo era majoritariamente passivo ou ativo? Comenta aqui embaixo que eu vou querer saber. E se você gostou do vídeo, aproveita e deixa o seu like e se inscreva, aquele pedido de sempre. Pois nesse vídeo você conseguiu perceber que o estudo ele é mais do que simplesmente absorver informações. É mais do que você pegar um livro e ler e achar que aprendeu tudo. Envolve você usar as informações, mostrar para o seu cérebro que aquilo realmente é importante, que você vai precisar depois. Então, falou e até a próxima semana.